E como eu recebi, vocês devem ter recebido diversas mensagens que minimamente disseram que ele vive. A grande pergunta que está por trás dessa frase é: por que ele vive? E não como uma simples afirmação de fé ou de congratulação nessa época do ano. Por que ele vive? O que fez Jesus fazer todo o movimento que ele fez, a ponto de morrer numa cruz pela minha e pela sua vida? O que fez Jesus sofrer tanto, a ponto de chorar e derramar sangue? E hoje eu quero começar essa série de mensagens do mês de abril, que começa em março, com a seguinte mensagem: Ele veio para curar a vida. E para falar sobre essa mensagem, eu trago aqui as palavras do evangelista Lucas, no capítulo de número 24, onde ele fala de um momento único de algumas mulheres improváveis que levaram uma notícia improvável. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas e disseram: ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, lembraram-se das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Eu fiquei me perguntando, e constantemente eu me pergunto, praticamente toda semana, o que nos traz aqui todo domingo. E esse foi o motivo da minha reflexão durante muito tempo, e tem sido também o que nos traz aqui todo domingo. E tentando entender a motivação que realmente nos traz aqui todo domingo, eu cheguei a uma única palavra: insuficiência. Nós chegamos diante de Deus quando, de algum modo, na nossa mente, no nosso coração, nós entendemos que nós não somos suficientes na vida para nada. Nós somos insuficientes o tempo todo. A humanidade é naturalmente insuficiente. Precisamos de médicos, porque nós somos insuficientes. Precisamos de terapeutas, porque nós somos insuficientes. Precisamos de advogados, porque nós somos insuficientes. Precisamos de pintores, pedreiros, motoristas, porque nós não somos suficientes para fazer muitas coisas na nossa vida, e com isso precisamos de outra pessoa que faça por nós, porque se fôssemos suficientes, fazíamos nós mesmos. E de alguma forma, de maneira geral, a insuficiência é a régua da vida que nós vivemos. Nós só conseguimos olhar para a vida até um certo ponto, porque nós somos naturalmente insuficientes. Precisamos de algo ou alguém para tratar essa insuficiência, pois a insuficiência é a lente limitada dos óculos que nos faz enxergar a realidade. Nós jamais conseguiríamos alcançar lugares porque nós não temos capacidade de chegar lá. Nós somos incapazes de entender o que passa na mente e no coração das pessoas, porque nós não somos suficientes para entrar na mente de ninguém, e às vezes nos surpreendemos com pessoas que mostram para a gente que é uma coisa e de repente se apresentam como outras. Mas uma pergunta paira no coração de todos, inclusive no nosso, todos os dias.
que mostra claramente a nossa insuficiência. Qual é o sentido da vida? Será a morte o fim da vida? Conforme os anos vão passando, talvez não na juventude. Essa é uma pergunta que constantemente paira no coração de todos nós. A nossa insuficiência aponta para o nosso fim. Perdemos a vitalidade e perdemos tudo mais. E o ser humano é naturalmente insuficiente desde Gênesis 3. E nós perdemos todas as nossas conexões conosco, com as pessoas à nossa volta e com a realidade que vivemos no dia que o ser humano resolveu ser autônomo. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículos 11, ele fala da nossa insuficiência pessoal, quando ele afirma o seguinte: está escrito, não há diante de Deus nem um justo sequer. Não há ninguém que consiga ser suficiente por si mesmo. Claramente, sofremos com a nossa suficiência comunitária, porque cada vez mais, ao longo da história, está ficando mais difícil viver e conviver com as pessoas. Haja visto o número enorme de divórcios. Na pandemia, há não muitos anos atrás, os números de divórcios subiram assustadoramente para a casa dos 3 dígitos. Haja visto a dificuldade que as pessoas têm a cada dia de relacionar-se de forma saudável com outras pessoas. E o reflexo disso aparece nas nossas comunidades. O pecado trouxe uma insuficiência comunitária. E isso não é novo, já é antigo. Motivo pelo qual o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz assim: não nos deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns. Um caminho totalmente contrário ao livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, onde o apóstolo Lucas relata: e eles permaneciam perseverantes na comunhão. Nós temos perdido a nossa capacidade de conviver com nós mesmos. Adoecemos mentalmente, adoecemos emocionalmente todos os dias. Temos perdido a cada dia a nossa capacidade de conviver com o outro. Nada diferente daquilo que o Senhor Jesus disse quando ele falou: no passar dos anos, o amor do mundo se esfriará. E por que não dizer que nós somos insuficientes cosmicamente? Uma palavra que parece que saiu de um livro ou de um filme de ficção científica. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 23, afirma com clareza que toda a criação de Deus aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Tudo está sofrendo no mundo por causa do pecado. Nós perdemos a nossa relação autêntica com nós mesmos, perdemos a relação autêntica com o próximo e perdemos a autenticidade da nossa relação com tudo aquilo que está à nossa volta. E essa foi a lente da insuficiência que fez aquelas mulheres chegarem diante do túmulo de Jesus e esperarem ver um profeta morto. No capítulo 1 de Lucas 24, diz que elas chegaram no sepulcro com especiarias aromáticas, um ritual fúnebre. Dentro da limitação da insuficiência delas, elas procuraram um Deus morto. E eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que até hoje nós temos supervalorizado a vida a partir da nossa insuficiência, dando valor demais às especiarias da vida. Existe um anseio no coração da humanidade por um mundo melhor, isso é fato. Mas vivemos em uma cultura que supervaloriza especiarias para evitar o seu próprio ofício fúnebre. Se você entrar num dos shoppings da cidade, você vai ver que existe um corredor enorme, e nada contra a quem trabalha com isso, mas existe um corredor enorme de serviços voltados para a beleza e para a estética. Tecnologia da estética, aliás, é uma das áreas mais enriquecedoras que existe hoje na nossa cultura. Nós temos supervalorizado as especiarias dos dias de hoje, porque nós não conseguimos enxergar além
da nossa insuficiência. Mas quando aquelas mulheres chegaram diante do túmulo de Jesus, elas tiveram uma grande surpresa. Elas viram a pedra removida. A pedra removida diante do túmulo de Jesus foi a resposta de Deus para o maior medo da humanidade, a morte. No versículo 2, o texto diz: encontraram o sepulcro vazio. Algo extremamente inesperado. Encontrar aquele que elas achavam que estava morto, não encontrar aqueles que elas achavam que estava morto. Mas o que Jesus veio justamente fazer é transformar a nossa percepção da vida. E dizer que além da nossa insuficiência, além de onde os olhos alcançam, há esperança. Nós vivemos no período da insuficiência. No período da insuficiência, nós somos incapazes de compreender a vida com clareza. E somos limitados pela morte, buscando especiarias para nos tornarmos cada dia mais felizes. E Jesus diz que vai vir uma era onde, ao contrário de sermos seres totalmente suficientes, nós precisaremos ser seres totalmente dependentes. A era vindoura com a era atual se conecta num único ponto. Há mais de 2000 anos atrás, que é na cruz daquele que morreu pelos nossos pecados. Esse é o motivo pelo qual Jesus veio, para conectar duas eras, mostrar que Ele é a interseção entre a nossa insuficiência e a dependência total de Deus, até o dia da sua volta, onde tudo será restaurado e voltaremos a viver um ambiente de paz plena, de shalom. Eu tenho usado, não poucas vezes, para falar dessa palavra shalom, que já deve ter passado pelos seus ouvidos em algum momento. O exemplo que tem de um texto bíblico, onde o autor do Antigo Testamento usa o paralelo no hebraico dessa palavra para representar um muro que não tem nenhuma rachadura. Viver no shalom é ter uma vida sem rachaduras, sem fissuras. Mas hoje nós não somos suficientes para viver esse tipo de vida. Você sabe disso. Eu não sei. Poucas vezes na minha vida eu me senti tão insuficiente como no dia de hoje, aqui diante de vocês estou me sentindo, e não só eu, minha esposa também. Lá pelas tantas do dia de ontem, meu cunhado liga e fala: sobrinho, seu sobrinho Vitor apagou. Está lá, até agora, no leito de hospital, sendo guardado pelos pais, sem saber por que o cérebro dele apagou, sem se mover. E nós estamos sofrendo, porque nós nos sentimos insuficientes diante de cenas tão agudas que nem essa no nosso coração. Mas Jesus veio mostrar que não é ali que a vida para. Não são nos leitos dos hospitais que a vida para. E só há uma forma de encontrar essa paz que completa todas as coisas, que é através deles. Uma notícia extremamente amedrontadora. 2 anjos estavam naquela tumba naquele dia e fizeram uma pergunta muito simples: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Está na hora de nós pararmos de querer viver uma vida de especiarias. Está na hora da gente querer parar de viver uma vida aromatizando a vida somente com bem-estar, com coisas boas que nos fazem bem. Está na hora de nós entendermos o grande movimento de Deus na história, quando naquela cruz Ele usou a ressurreição como a resposta de Deus para um mundo que busca restauração. A ressurreição é a resposta de Deus para um mundo que busca restauração. Nós queremos ser melhores. Jesus diz na cruz: eu vou fazer vocês completos. Nós queremos ficar mais bonitos. Jesus fala para a gente: vou dar a vocês um novo corpo. Nós queremos ter um significado melhor. Jesus diz: na eternidade eu vou dar a vocês um novo nome, um novo significado. A ressurreição é a fórmula divina para curar a vida.
Porque Jesus veio para curar a vida. Ele não veio para fazer uma funilaria. Ele não veio para fazer um botox. Ele não veio simplesmente para tratar as nossas doenças físicas. Ele não veio simplesmente para nos dar emoções melhores e vivermos bem. Jesus veio fazer uma transformação, porque nós já demos PT faz tempo. Sem a ressurreição, só há gente morta. Sem a ressurreição, só há gente morta. Por isso, Paulo, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz claramente que o salário do pecado é a morte. Todos nós, sem a ressurreição, somos como personagens coadjuvantes de um seriado de The Walking Dead. Nada mais que isso. Porque sem a ressurreição, não há vida nova. Só existe vida transformada com a ressurreição. E para passarmos por uma vida transformada pela ressurreição, precisamos seguir os caminhos que Paulo continua trazendo nos versículos de 3 a 9 de Romanos. Ou vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, entendemos que somos insuficientes para ter uma vida totalmente plena e completa? Portanto, fomos sepultados com Ele por meio do batismo. Portanto, no dia que jogaram água na nossa cabeça, e independentemente da quantidade de água, nós declaramos aos céus e testemunhamos diante dos homens que somos insuficientes ou suficiente para não termos uma vida totalmente completa. Não adianta termos os melhores médicos, não adianta termos os melhores terapeutas, não adianta termos os melhores cirurgiões plásticos da atualidade, porque nós sempre terminaremos em algo que está aguardando todos nós, a morte. Mas quando nós somos sepultados no batismo, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Os maiores deuses da nossa mente e do nosso coração estão no nosso tempo. E a gente gasta bastante energia com eles. Bastante energia. A gente se desgasta demais com questões que vão acabar no dia que nós formos postos a 7 palmos debaixo da terra. A nossa mente é consumida por preocupações de coisas que nem sabemos se teremos ou viveremos. Porque a cultura em que nós vivemos, inclusive, que traz raízes profundas, às vezes, no meio da comunidade do reino, nos leva a querermos viver cada vez mais o tempo presente do que o tempo que virá. Paulo continua dizendo: se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, a nossa velha humanidade, foi crucificada com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele e nem sobre nós. Sem ressurreição, não existe nem motivo para a nossa fé. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, é inútil eu estar aqui gastando meu tempo com vocês enquanto eu poderia estar em casa jogando Call of Duty. E mais, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas quando a ressurreição ela é acolhida pelo nosso coração, a ressurreição nos reconecta com a vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer: porque se alguém está em Cristo, é nova criação. Eu gosto dessa tradução, e eu sei que alguns de nós estão acostumados com outra tradução, que é a versão revista e atualizada, corrigida da Bíblia, que fala que aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Mas essa tradução ela não passa a totalidade da força dessa palavra que Paulo usa para falar criação. Porque ele está dizendo que nessa palavra que nós nos tornamos os novos seres humanos que habitarão eternamente quando a criação for restaurada em Cristo Jesus e o shalom de Deus descer sobre a terra. Aqueles que estão em Cristo viverão com Cristo eternamente. Aqueles que estão em Cristo já participam da nova criação, porque as coisas antigas já passaram e já temos que viver como se tudo tenha se feito novo na nossa vida, e já se fez. A ressurreição nos reconecta com a comunidade do reino. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro deixa claramente que nós somos uma geração de homens e mulheres que foram escolhidas para sermos sacerdotes, aqueles que vivem o reino no mundo com muitos reis. E um povo que pertence a Deus. Quando nós nos reunimos aqui, nós não estamos simplesmente preenchendo um horário na nossa agenda de domingo. Quando nós nos reunimos aqui, nós declaramos para todos aqueles que não se reúnem como nós, que existe um governo no mundo maior do que todos os governos. Eu me lembro que hoje não acontece mais, mas eu me lembro que nos primeiros domingos da minha caminhada com Cristo, aqueles que não estavam acostumados com a minha agenda, apareciam em casa para nos visitar, para bater papo, enfim, parentes às vezes de lugares distantes. E confortavelmente eu chegava para eles e falava: olha, você tem duas opções. Aliás, três. Ou você fica, ou vai embora, ou vai comigo. Porque eu não vou deixar de ir por causa de você. Isso é testemunho. Isso não é falta de educação. É para mostrar para quem não acredita em Jesus que nós sabemos em quem cremos. É onde está a nossa vida. Quem nos deu vida em abundância. Alguns vieram, outros nem apareceram mais. E me perguntam se eu estou preocupado com isso. A igreja é uma demonstração viva do poder de Deus e da ressurreição e da fé nela. Ou ela não é a igreja de Deus. Ou nós somos uma demonstração viva da fé que nós temos, ou nós não somos igreja de Deus. A ressurreição, por fim, ela nos reconecta com o Criador. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 26, e vocês podem ler 21 e 22 inteiros se quiserem entender essa conexão, mas há um versículo que me chama sempre a atenção. E talvez ele precise de um pouquinho mais de explicação, porque ele está fora do contexto aqui. Em Apocalipse 21, 26, o apóstolo João diz assim: a glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Qual que é o contexto desse texto? No dia que Jesus voltar e ele retornar, isso tem a ver até com uma aula que eu já devo ter dito aqui diversas vezes, porque eu gosto muito dessa conexão, é uma aula que eu dei para a moçadinha lá em cima e dei para os jovens mais quando estava falando do Evangelho. Quando Jesus voltar, ele vai reunir discípulos de todas as nações. Basicamente é isso. E o que isso tem a ver com a aula e o que isso tem a ver conosco?
Tem a ver com a aula porque eu expliquei e eu explico sempre nas minhas aulas sobre o Evangelho que quando a gente olha para Gênesis 10 e Gênesis 11, nós vemos Deus dispersando a humanidade e dali se saem 72 nações iniciais que hoje viram lá, como o Pablo leu outro dia aí no Google, 193 países no mundo. Cada um desses países tem seu rei, tem sua ordem religiosa, tem seu sistema político. Mas quando Jesus voltar, ele vai trazer gente de todas elas. Por isso que nós, quando abrimos a nossa Bíblia em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas que estavam ali reunidas, pessoas de diversos idiomas falavam e ouviam e entendiam umas às outras. As línguas de Atos 2 não são línguas estranhas. É Deus mostrando que ao descer o Espírito Santo sobre a igreja, ele reunirá pessoas, discípulos de todas as nações, diante do nome de Jesus. A criação se reconecta com o Criador. A criação se junta com o Criador. Isso nos leva a um desafio. Nós precisamos entender que domingo de Páscoa não é simplesmente uma data no nosso calendário muito legal. Que domingo de Páscoa é o dia em que nós celebramos a ressurreição da vida. É o dia em que Jesus veio para curar a vida. Por isso que Tim Keller, ele nos desafia a refletir nisso, e aqui eu termino, literalmente, fazendo a seguinte afirmação com uma pergunta retórica. A ressurreição aconteceu? Ele afirma sim. Mas você só irá aceitá-la se permitir que confronte não apenas a sua razão, mas também a sua autoimagem, ou seja, as suas especiarias e os compromissos do seu coração. Nós só aceitamos a ressurreição quando nós estivermos dispostos a abrir mão de tudo para aquele que abriu mão de tudo, para que nós vivêssemos com tudo de novo. Que Deus nos abençoe.